Olá, tudo bem? Agora é 1 hora da manhã. Eu já estava deitada para dormir, mas eu não consegui. Meu coração estava, como é que eu posso dizer, cheio de palavras, né? O Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Eu vou falar um pouquinho baixo porque o meu filho, meu esposo já está dormindo e eu não ia conseguir dormir se eu não viesse falar, né? Não ia conseguir dormir. Então eu vim compartilhar aqui o que meu coração estava ministrando, né? Tava cheio. Falar sobre a morte, né? A morte. O que pensar sobre a morte, né? A morte, ela, em primeiro lugar, ela não foi feita para nós, né? Deus criou o homem para viver eternamente. Mas, por causa do pecado, a morte veio a existir. Então, nós sentimos muito quando um ente querido, um amigo, parte, né? É muito difícil para muitas pessoas, né, passar por essa situação. E realmente as nossas emoções, né, a gente fica triste, fica angustiado, né, fica amargurado, mas para quem vai, eu acredito que para quem vai é uma alegria, porque para quem vai, primeiro para quem tem Jesus, para quem entregou a sua vida, o seu caminho para o Senhor Jesus, porque nós temos uma promessa, não é? Que nós iria viver para sempre com Ele, que nós iríamos para a eternidade. Então, quem morre, né, ela vai para dois lugares, né? Tem o inferno e tem o paraíso. Então, isso é o que eu acredito. Eu acredito na palavra de Deus, né, no que a palavra de Deus diz. E eu queria contar uma historinha bem rápida para você. Por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia, ela conta a história de dois homens. Um homem chamado Lázaro e o outro, na Bíblia não menciona o nome dele. Esses dois homens, né, eles morreram. O homem foi para o Hades e Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. E por que eu falo para você que quem morre vai para um lugar, né? Muitos pensam que fica dormindo, não vê nada, mas a palavra de Deus diz ao contrário, diz que eles estão em algum lugar. E aqueles dois homens foram, né, morreram. O homem que estava no Hades, ele sentia, né, angústia, agonia, ele sentia o corpo dele se queimando, e ele via o pai Abraão e ele via Lázaro. E ele clamava desesperadamente: Pai Abraão, vem até mim, me traga água, né? Molhe o seu dedo e põe na minha língua, né? Porque era muito quente lá, ele estava sofrendo muito lá no Hades. E o pai Abraão disse para ele que ninguém que estava lá no paraíso poderia passar para o Hades, e nem quem estava no Hades poderia passar para o paraíso. E aquele homem continuou falando e ele disse: pede para alguém ir até os meus familiares, falar para eles mudar de caminho, não fazer tudo aquilo de errado, para que eles não venham para cá onde eu estou, para eles não sofrerem. E aí o pai Abraão disse para ele que muitos profetas estavam lá e nem por isso eles acreditavam. E eu acredito porque muitas pessoas, né, falam testemunho. Eu já vi histórias de pessoas que morreram, que foram para o inferno, para o Hades, e elas tiveram essa experiência, né? E Deus deu uma oportunidade delas retornarem, e elas contam os testemunhos. E muitas pessoas não acreditam. Eu prefiro acreditar, eu acredito nisso, entende? E aí, Lázaro estava no paraíso, estava ali, né, desfrutando de tudo que tinha para ele ali. E também a história conta, a Bíblia conta a história do ladrão da cruz. Quando Jesus ele foi para a cruz, tinha dois ladrões. E um ladrão acreditou que Jesus era rei, sim, que Jesus era filho de Deus. E ele disse assim: permita-me que eu esteja contigo no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. E ali, aquele homem morreu, e Jesus também,
e eles inauguraram o paraíso. Então, eu acredito que existe um lugar lindo, perfeito, porque se o mundo que Deus criou, que existe tantos lugares perfeito, bonito, não é? Quanto mais o paraíso que Deus fez para os seus filhos, para aqueles que morrem, né, que saem da terra. E eu vou te falar que a morte, ela é para todos, né? Infelizmente, se Jesus não voltar antes, todos vão passar por isso, pela morte, né? Então, que nós possamos se arrepender, que nós possamos entregar nossa vida para o Senhor Jesus, para que nós possamos estar com Ele no paraíso, para que nós possamos, depois daqui, poder viver eternamente em paz, feliz, não é? Então, o Senhor, Ele ministrava essa palavra no meu coração. Eu queria falar com você. Olha só, o ano passado eu perdi minha cunhada, né? Nós orávamos muito, nós críamos na cura, mas Deus quis levá-la, né, para estar com Ele. E eu até tive a oportunidade de falar no velório. Eu falei sobre, né, a importância da gente aproveitar cada momento que a gente tem com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque nós não sabemos a hora nem o dia que nós iremos partir. E sim, é uma até breve, é uma até breve. Eu falo para as pessoas que perdem um ente querido que é uma viagem. Imagina que essa pessoa ela foi fazer uma viagem e um dia você vai reencontrá-la. E é realmente assim, porque Jesus nos prometeu que Ele iria ressuscitar os mortos, entende? Então, eu não sei como você tem lidado com a morte, com a perca de um ente querido, mas que você possa encontrar em Jesus essa alegria de saber que é uma até logo, que é uma até breve, e que estar com Jesus é a melhor coisa. Eu sei que não é fácil, é difícil para quem fica, mas para quem vai, ela está realmente começando a viver a eternidade, poder experimentar de algo sobrenatural, de viver algo especial, porque como a palavra fala, como eu já disse, eles vão para um lugar e é o paraíso. Então que você possa buscar no Senhor essa paz de saber que o seu ente querido, que o seu amigo, que o seu familiar está com o Senhor. Amém? Que essa palavra possa falar ao seu coração.